Olá, eu me chamo André, sou membro vocacional da comunidade Obra de Amor e esse é o programa Sinal de Esperança. Eu gostaria de convidar você a partilhar a palavra de Deus comigo, mas antes, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe quem você é? Você se conhece realmente? Pensa um pouquinho aí. Vamos rezar. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a meditar comigo hoje o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras, ao romper da manhã. Voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-no no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizeis tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A estas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles foram retirando-se um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, o Senhor nos convida a lutarmos contra quem somos. Eu comecei esse vídeo te perguntando se você sabia quem você era. A principal arma que nós temos para nos ajudar é saber quem nós somos. Aí você pode pensar, André, o que isso tem a ver com o Evangelho, né? A mulher adulta, ela foi pega em adultério, tentaram apedrejar ela, quiseram colocar Jesus à prova, e Jesus, com uma palavra de sabedoria, aqui dispersou todas as pessoas que queriam vê-la morta e falou para ela aí não pecar mais. O que isso tem a ver com a questão de me conhecer? Tem tudo a ver. As maiores situações que a gente vive no nosso dia, a gente precisa realmente saber quem nós somos. Por quê? Como eu vou lutar contra algo? Como eu vou lutar contra uma inclinação se realmente eu não me conheço? Se eu não sei quem eu sou? Essa mulher aqui, ela devia ser prometida de alguém, a se casar, ainda não era casada e ela foi pega com outro homem. E a lei daquela época dizia que quem fosse feito, uma mulher que fosse pega nessa situação poderia ser morta, apedrejada. E o Senhor aqui, ele usa de duas situações, ele usa da justiça e da misericórdia. Primeiro, ele usa da justiça pela seguinte situação, ele pergunta, quem aqui não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos aqui colocaram a mão na consciência, olharam para quem eram, viram que tinham muitos pecados e foram se retirando, como a palavra diz. Um a um, do mais velho ao mais novo, se retiraram. E depois ficou Jesus e a mulher. E aí Deus age de misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo faz de misericórdia porque ele tinha a possibilidade de querer apedrejá-la, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas ele agiu de misericórdia, dizendo o seguinte para ela: eu também não te condeno. Vai e não torna a pecar. Se eu e você não nos conhecermos, se eu, André, não saber quem eu sou, eu vou errar, eu vou cair sempre nos mesmos pecadinhos de sempre me deixar levar pelas as minhas inclinações, aquilo que muitas vezes a gente ouve falar, a carne, nada mais são que os meus sentidos.
Se eu sei que eu tenho uma facilidade, eu gosto de ouvir conversa, eu gosto de ficar sabendo da conversa do outro, daquela fofoquinha, e eu sei que em determinado local, no meu trabalho, na minha família, onde eu estou inserido, tem pessoas que fazem isso, e se eu não me atento a isso e não saio desse assunto, eu vou continuar pecando. Se eu tenho o hábito de julgar as pessoas pelo olhar, de ficar imaginando coisas, pensando em situações, desejando aquilo que não é meu, e eu não policiar os meus olhos, eu vou continuar pecando. Para que eu e você possamos agir realmente ao nosso favor e usar da misericórdia que Deus nos deu, sempre nos dá, que está à disposição, como Ele deu aqui para essa mulher, eu preciso me conhecer. Não tem como eu ser uma pessoa que busca o céu se eu continuo fazendo as mesmas coisas sempre, as mesmas atitudes erradas, caindo na preguiça, caindo muitas vezes em situações que vão contra aquilo que o Evangelho fala. Não tem como eu ir para o céu, buscar a vida nova, vestindo a roupa velha, usando coisas velhas, fazendo situações velhas. Santo Agostinho, nessa passagem aqui, ele fala o seguinte, que no final dessa passagem ficaram duas pessoas, a miséria e a misericórdia. A miséria foi a mulher. A mulher miserável, com muito medo, viu que ficou ela e Jesus. Jesus foi misericórdia com ela. Jesus não disse para ela assim, ó, beleza, minha filha, vai lá, vive a tua vida, e se você vacilar de novo, eu venho aqui que eu tento arrumar o seu lado. Não, ele falou, vai, mas não torne a pecar. E o que essa mulher fez? A partir daí ela se tornou uma discípula. Ela foi com Jesus em todos os lugares. Ela mudou de vida, ela seguiu os passos do Mestre. E o convite para mim e para você nesse dia é esse. Se nós queremos ter mudança de vida, nós precisamos mudar de atitude. Eu preciso me conhecer para saber quais são os meus limites, até onde eu vou. Porque senão eu vou sempre cair nos mesmos pecados. Não tem como eu e você queremos vida nova se nós não mudamos as nossas atitudes. E para eu mudar as minhas atitudes, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que a igreja fala, eu preciso buscar os sacramentos. Eu preciso buscar uma vida de retidão. Seguir os passos do Mestre. Seguir a voz do Mestre. Ele disse para ela, vai, não torne a pecar. Ele não disse, ó, vai viver sua vida e se você errar de novo, eu tô aí. Não foi isso que ele falou. Ele agiu de misericórdia, ele foi justo primeiro, porque ele não permitiu que pecadores acusassem e maltratassem pecadores. Mas ele agiu de misericórdia, eu não vou te condenar, eu não te condeno, mas vai e não torne a pecar. E ele fala para mim e para você nesse dia isso. Independente da vida que você esteja vivendo, o que você já viveu, a misericórdia de Deus é para mim e para você. E nós temos ela à nossa disposição, mas nós precisamos buscá-la com tudo que temos. E para isso eu preciso saber quem eu sou, das minhas limitações, saber daquilo que eu ainda não sou tão forte para enfrentar. O pecado é aquela situação que a gente vê e a gente corre dele, a gente não enfrenta, a gente foge. É fugir para conquistar o céu. Não tem como eu enfrentar o pecado sabendo que eu tenho uma inclinação a gostar de falar da vida do outro quando eu sei que ele tem uma rodinha de pessoas que estão falando, eu não vou ali, eu vou sair correndo dali. Eu vou me afastar dessas pessoas para que eu fique mais forte a ponto de um dia olhar para essa atitude e falar, essa atitude não me pertence mais, eu não faço mais isso. Porque eu encontrei Jesus e eu quero uma vida nova para mim. Então o convite que eu tenho para você nesse dia é esse. Vamos conhecer quem somos, vamos lutar contra nossas inclinações e aí sim a misericórdia de Deus vai nos alcançar. Porque Ele está à nossa disposição, Ele se deixa encontrar. Convido você a rezar comigo. Meu Deus, eu quero entregar aqui o meu dia e o dia desses irmãos que estão comigo, meditando e rezando essa palavra. Ajude-nos, Senhor, a lutar contra o pecado, a sermos pessoas novas e realmente ser renovado por Ti. Usar da Tua misericórdia para que nós possamos ser pessoas novas, cheios da Tua presença. Amém. Eu comecei esse vídeo dizendo que esse é o programa Sinal de Esperança da Comunidade Obra de Amor. Eu sou o André, um membro vocacionado. Eu convido você a ajudar-nos a evangelizar. Envie esse vídeo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, se inscreva no Instagram, se inscreva no YouTube. Ajude a Comunidade Obra de Amor a evangelizar. Eu desejo você um dia cheio da presença de Deus, que você realmente se conheça, para que você possa lutar contra as suas vontades, as suas inclinações e buscar o céu. Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.